Cabuloso voltou? Sim, sim, o Cabuloso voltou já tem um tempo, inclusive, né? Só que muita gente não queria ver. Agora ele tá se apresentando para quem tava com a. Como que chama aquele negócio que coloca para tapar os olhos? Venda? Com a venda. É, para quem tava vendado, o Cruzeiro tá se mostrando agora. Principalmente depois da partida de ontem. Cara, pois é. O que você acha que foi o fator, assim? Porque, pelo que a gente estava vendo, assim, de longe, tinham alguns atritos, principalmente com o Pedrinho, com o integrante do elenco, toda a questão do Dudu. Você acha que realmente tinha essa questão dessa maçã podre no vestiário, que agora que ela foi extirpada, vai dar uma regularidade, a paz volta a reinar? Você acha que foi um fator preponderante mesmo, essa saída do Dudu? Não, na verdade. Na verdade, é muito mais do que isso, né? Os bastidores do Cruzeiro são conturbados e muito em função da direção e não necessariamente dos jogadores. É óbvio que o Dudu é um camarada que já provou ser o que é em todas as negociações que ele é envolvido e ele simplesmente atrapalhou o ambiente, mas não apenas ele, né? Faltava gerência no Cruzeiro. E agora essa gerência chegou juntamente com o treinador da equipe, acredite se quiser. O técnico Leonardo Jardim hoje é postulante da chave da Toca da Raposa e ele está consertando os bastidores. Ainda não está resolvida, as coisas do Cruzeiro não estão resolvidas. O Cruzeiro está dentro de um processo e para que possa conquistar o objetivo vai ter que passar por todo esse processo que é duro, às vezes com algumas tomadas de decisões não populares, mas absolutamente necessárias. E o Dudu, ele mesmo não sendo o único, ele é o principal, né? É um camarada que já não deveria ter vindo para o Cruzeiro. Lá atrás a gente teve uma divisão, entre aspas, depois do papelão que ele fez em acertar com o Cruzeiro e depois voltar atrás com a sua palavra, o que já é normal. O Dudu é um jogador de caráter duvidoso e todo mundo sabia disso, todo mundo sabe disso. E o Cruzeiro insistiu na contratação do atleta, muito em função do coleguismo, e acabou vindo e todo mundo já sabia. Começou errado, iria terminar errado, porque no meio do mundo da bola é difícil de um jogador que já tem essas dificuldades de relacionamento histórica, ele vai vir para o Cruzeiro final de carreira e alguém acredita, pelo amor de Deus, alguém acredita que o Dudu chegaria aqui e se tornaria a Madre Teresa de Calcutá? É óbvio que não. Então o Dudu saiu, deu uma melhorada no elenco, porque o elenco mostrou estar fechado com o treinador. Eu acho que isso é muito importante. A prova disso é o próprio Gabigol, que é maior do que o Dudu, aceitou passar pelo processo e agora está começando a colher os frutos. Cara, boa. Muito interessante isso, cara. E, assim, então você acha que o processo aí de... porque, um exemplo, quando o Textor escolheu o Luiz Castro para ser o primeiro técnico da Era SAF, ele falou assim, cara, a chave do clube está com ele é meu sócio. Então o Luiz Castro agiu como se fosse nos padrões europeus ali, sendo muito como um manager, vendo estrutura, vendo várias outras questões sem ser campo e bola. Você acha que o Léo Jardim agora tá com esse papel de sócio do Pedrinho? E quais são as atitudes que ele está tomando? E quais as atitudes do Pedrinho que o Pedrinho estava tomando que você acha que você concorda e você discorda? Na verdade, não concordo com nenhuma das atitudes que o Pedrinho tomou à frente do Cruzeiro até aqui. Não concordo e não existe contra-argumentação a isso, né? Sobre o Leonardo Jardim, os nossos técnicos brasileiros, os vencedores, eles trabalhavam assim. A partir do momento que começaram a dar força aos diretores de futebol, o futebol brasileiro começou a entrar em declínio, né? Porque eu te desafio a dizer qual o diretor de futebol que fala de futebol. Você não tem no Brasil. O diretor de futebol ele não fala do jogo. Ele fala de contratação, ele fala de demissão, ele fala de briga e apaziguação. É disso que eles falam. Eles não falam do jogo. Eles não falam de futebol. Isso me faz entender que entendem pouco, porque a gente costuma falar muito sobre aquilo que a gente domina. Os treinadores vencedores, historicamente, eles têm a chave dos seus respectivos clubes e não apenas o comando do elenco. Aí você pode pegar aí na história
você vai falar de Vanderlei Luxemburgo, de Filipão, de Paulo Autori, você vai falar de grandes técnicos brasileiros que foram... Muricy Ramalho, de grandes treinadores brasileiros que foram vencedores tendo a chave da instituição. Quando tomaram a chave da instituição e deram na mão de diretores de futebol, nós entramos nesse buraco sem fundo e que parece que não vai sair mais, até eles irem lá na Europa, buscarem os treinadores portugueses, haja vista Luiz Castro no Botafogo, Jorge Jesus no Flamengo, Abel Ferreira no Palmeiras e agora o técnico Leonardo Jardim no Cruzeiro. Ou dá a chave do clube para os treinadores, e dão a eles também autonomia para tomar as decisões necessárias e você vai ver o resultado em campo. Aí você me perguntou quais são as tomadas de decisões que o Leonardo Jardim tem tido à frente do Cruzeiro. Todas. Joga quem ele quer que jogue, que ele acha que joga. Ele escolhe os jogadores que vão entrar nas partidas de acordo com as características dos adversários e isso tem surtido um efeito. E quando o time vence, o jogador que está no elenco, entendendo que ele está ali pelo time, não por ele, que o cara que não é egocentrista, ele simplesmente vai aderir àquilo ali e vai se tornar um vencedor junto com todo mundo. O artilheiro do Cruzeiro na temporada hoje é reserva do time e é o maior nome da instituição. Por quê? Porque ele entendeu que o técnico Leonardo Jardim trabalha assim. Se você pegar a entrevista que ele concedeu ou cedeu a Cazé TV, você vai ver ele falando, o Mister trabalha assim, e é assim que nós vamos vencer, e é exatamente assim. Quem não quiser aderir, o Leonardo Jardim já deixou isso bem claro, e através das palavras do próprio Pedro Lourenço, ou adere o nosso modelo de trabalho, ou tá aqui a porta de saída, foi a mesma que você entrou, fique à vontade. Mas isso vai causar prejuízo para a instituição, isso deveria ter sido pensado lá atrás na hora das contratações e não agora na hora de resolver os problemas que essa gestão trouxe muito dinheiro e com a mesma proporção muitos problemas para dentro do Cruzeiro. Precisou buscar alguém lá na Europa para chegar, consertar a casa e fazer o Cruzeiro caminhar para frente. Cara, maravilha. E falando em caminhar para frente, Cruzeiro ali entrou no bolo dos times ali postulantes ao título brasileiro, tá com 14 pontos, se eu não me engano, no momento. Tá muito bem, está ali pertinho de Flamengo e Palmeiras. E como é que você viu o jogo de ontem, cara? Você viu como é que você viu o Cruzeiro? Quão especial foi aquele toquezinho daquele gol no final de Gabriel Barbosa? Dá um panorama aí de como foi a partida de ontem. Cara, vou te ser bem sincero, nós que somos da mídia, eu acho que eu posso falar com propriedade, mesmo porque eu faço cobertura diária do Cruzeiro, então automaticamente a tendência é que eu puxe para o lado do Cruzeiro. Só que antes de ser torcedor, ou depois de ser torcedor, me tornei jornalista, profissionalizei para analisar. E eu não vou analisar só o Cruzeiro, eu preciso analisar o jogo em um todo. Eu preciso saber o porquê que o adversário ficou nas cordas, ou porquê que o Cruzeiro não desempenhou tão bem. Quando a gente consegue levar ao torcedor esse tipo de análise, a gente facilita a vida do técnico, facilita a vida dos jogadores, facilita a vida dos gestores, porque você está mostrando o porquê que o seu time não foi bem. Eu tenho observado aí, inúmeros comentários a respeito da partida, e o que todo mundo está falando é, o Flamengo não jogou bem. Não é que o Flamengo não jogou bem, é que o Cruzeiro foi superior ao Flamengo. As estratégias do Flamengo, elas são as mesmas de um jogo para o outro. E o Flamengo pode fazer isso. Por quê? O Flamengo tem hoje o melhor elenco da América, e talvez o melhor time da América também, pratica um grande futebol, não está bem na Libertadores, mas isso é consequência. Daqui a pouco ele vence seu jogo, classifica para as próximas fases, porque tem muita capacidade técnica. Então o Felipe Luiz, que é um ótimo protótipo de treinador, ele só deixa os caras jogarem. Então, automaticamente, não estou dizendo que é o caso. Felipe Luiz não estuda o time adversário como o adversário estuda o Flamengo. Porque ele tem os melhores jogadores, ele tem a melhor equipe. O Cruzeiro tem ótimos jogadores, para mim hoje é top 3 de elenco, e eu falei isso lá atrás, quando você me convidou para vir aqui. O Cruzeiro tem um elenco muito robusto, tem um elenco muito bom. A prova disso é que quem saiu do banco de reservas resolveu o jogo para o Cruzeiro. Ontem, literalmente, as 3 mexidas do técnico Leonardo Jardim foram os 3 participantes do gol da vitória do Cruzeiro no jogo de ontem. E ele escala, o técnico do Cruzeiro escala o time de acordo com as características do adversário. Então o que ele fez? Você vai dizer para mim que o Lucas Silva e o Lucas Romero têm mais qualidade técnica que o Pulgar e o De La Cruz?
Não tem. Só que a anulação desses jogadores foi treinada e estudada pelo técnico. Então, consequentemente, você vai ter ali uma sobreposição em cima daquilo que foi programado lá atrás e que não muda. O Flamengo joga de um jeito só, o Cruzeiro já, desde a partida contra o São Paulo, jogou de 5 formas diferentes e em todas essas maneiras o Cruzeiro reprimiu o seu adversário. Não venceu todas, mas as que venceu, venceu com autoridade e com muita propriedade. Por quê? Você anula as principais peças do adversário, não permita que ele jogue e vamos jogar o contrário que o Flamengo faz. O Flamengo joga muita bola, é um excelente time, mas ele também permite que o adversário jogue. E se você pegar a partida de ontem, o Cruzeiro ganhou 83% dos duelos individuais. A animidade do time do Cruzeiro sobrepôs a capacidade técnica da equipe do Flamengo. E quando você, de forma anímica, entrega tudo que você tem também organização e qualidade técnica, meu irmão, o resultado não será outro. Ah, mas o gol do Gabigol foi no finalzinho. É verdade, mas o Cruzeiro poderia ter metido 3 ou 4 do time do Flamengo, que não seria absurdo nenhum. E olha que o Cruzeiro ainda não está no seu ponto alto da temporada. O Cruzeiro está subindo. Ele ainda não chegou lá em cima, não. E ele venceu a equipe do Flamengo ontem com propriedade e com requintes de crueldade, como todo mundo está dizendo aí. Eu só estou replicando porque tomou um gol do Gabigol, coisa que, na verdade, todo mundo sabia que ia acontecer. Ele só seguiu o roteiro. Ele entrou, 10 minutos em campo, pênalti para o Cruzeiro, Gabigol na bola, o goleiro pegou. Ah, mas não me interessa se ele só faz gol de pênalti ou de rebote de pênalti. O que importa é a contagem dos números. Ficaram 2 para o Cruzeiro no placar e 1 apenas para o Flamengo, e o Gabigol fez um gol no rebote de pênalti, que é para deixar o torcedor flamenguista, com todo respeito, mas com maior sofrência ainda. Porque o goleiro pegou e ele comemorou e logo na sequência o Gabigol fez o gol. E o Cruzeiro venceu não porque o Flamengo jogou mal. O Cruzeiro venceu porque ele jogou muito bem e não permitiu que o Flamengo jogasse. Foi só isso que aconteceu. Mas a gente vê muita gente tentando diminuir o que o Cruzeiro apresentou ontem no Mineirão. Só que quem entende o básico do jogo e que analisa a partida e não apenas uma equipe vai entender perfeitamente o que eu tô falando aqui. Cara, maravilha. Explicação completíssima. E você acha que esse viés de subida técnica e tática do Cruzeiro vai ajudar nessa segunda, esse retorno da Copa Sul-Americana? Pega o Mushuki Runa agora, essa semana, e o Cruzeiro não vem de uma primeira fase, de um primeiro turno muito bom, mas agora as coisas parecem estar se encaixando. Você acha, como que vai ser o retorno do Cruzeiro? Sinceramente, na Copa Sul-Americana, não que o Cruzeiro tenha que jogar a toalha, porque é muito grande para isso, mas nós não acreditamos mais em Copa Sul-Americana. O Cruzeiro começou muito mal. O Cruzeiro passava por um momento de instabilidade terrível, que parecia que nunca iria passar, que nunca iria findar, né? Mas o Cruzeiro vai jogar com honras os últimos jogos, e se a classificação cair no colo do Cruzeiro, aí todo mundo já sabe, né? Se a classificação cai no colo do Cruzeiro, para poder tomar e eliminar o Cruzeiro mais uma vez, é complicado. Todo mundo sabe disso. O Cruzeiro é um clube muito copeiro, que tem uma tradição muito grande no sul da América, e com certeza fará algo surpreendente. Haja vista a Copa Libertadores de América de 1997. O cenário foi parecido com este. Mas a prioridade do Cruzeiro, nós acreditamos que seja o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vem bem nessa competição, está no seu melhor momento na temporada, só que ainda não alcançou o máximo que pode entregar. É lógico, esse momento ele é importante para a sequência da temporada, e a janela de meio do ano aí, a informação que a gente tem é que o Cruzeiro buscará no mercado algo em torno de 5 contratações, e contratações essas com as características do técnico que está fazendo com jogadores que ele não contratou. Todos nós sabemos que o treinador chega e ele quer jogadores com as características que fazem com que o seu modelo de jogo seja implantado com sucesso, com louvor. E o Leonardo Jardim não tem isso, mas ainda assim já fez um Cruzeiro competitivo e organizado, com boa qualidade técnica, e que pode alcançar algo muito maior nessa temporada depois que tiver os jogadores indicados por ele.